Amém, né? Boa noite, com Jesus para todos os irmãos. Estamos felizes por mais uma vez nós podemos estar aqui nessa noite. Se é a misericórdia de Deus, né? Vamos cantar um corinho, esse hino mesmo. Senhor, eu vim aqui para ouvir a sua voz. Depois vamos ler em Apocalipse capítulo 13, versículo 11, né? Não, talvez um pouquinho antes. Vamos cantar um pedacinho desse corinho, com palmas para o Senhor, né? Vamos ficar de pé para cantar, logo para a gente ler a Escritura. Vamos ficar um pouquinho em pé, né? Que ajuda a circulação também, né? Não é isso? Bater palmas para o Senhor, né? Aí eles são músicos, né? Mas todo mundo tem instrumento daí, instrumento de 10 cordas, né? As mãos, ó. Tudo que tem fôlego louva ao Senhor, né? Assim que diz a Bíblia. Então, vamos cantar um pedacinho desse corinho. Senhor, eu vim aqui. Senhor, eu venho aqui para ouvir a tua voz. Senhor, eu vim aqui para ouvir a sua voz. Senhor, eu vim aqui para ouvir a sua voz. Fala, Senhor, pelo teu servo. 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 Fala, Amém. Glória a Deus por isso, né? Amém. Vamos então às Escrituras, né? Porque hoje é noite de Santa Ceia. A gente corre mais contra o tempo, né? Lembrando, terça-feira a gente volta da ceia, né? Tem irmãos que não podem estar aqui no final de semana, no trabalho, e a gente tem facilitado nessa parte aí para a pessoa, para o nosso irmão, da irmã, não ficar sem a ceia. Então, terça-feira a gente volta, querendo Deus, da ceia novamente. Então, se alguém que não participou, não puder estar aqui juntamente com essa pessoa que tem que tomar sempre na terça, ela não pode estar no domingo, aí nos comunica, né? Aí participa junto. Vamos então aqui a Apocalipse capítulo 13. Depois a gente ora pelos pedidos de oração. Nem sei se tem algum pedido novo aqui, Luiz? Não, né? Não, né? Então, no final a gente ora, então. Ora também pela irmã Giane, que se encontra enferma, né? Não vai poder estar aqui. A esposa também do pastor Mandela, né? Ela estava lá de Moçambique. Eu tenho até no grupo. Ela estava grávida de 3 meses, perdeu a criança e está no hospital, né? Eu mandei mensagem para ele hoje, mas não sei se... Ele não me mandou resposta, então não sei como está, mas vamos continuar orando por ela, por eles lá. Apocalipse capítulo 13. Aliás, vamos ler do versículo 1. Todos encontraram, né? Também tem dificuldade para achar esse livro, né, Charles? Só pegar a capa e voltar. Antes da capa. Vamos lá. Eu pus-me sobre a areia do mar, versículo 1. Eu pus sobre a areia do mar e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre seus chifres 10 diademas, e sobre as suas cabeças um nome de blasfêmia. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, seus pés como de um urso, sua boca como a de leão, e o dragão deu-lhe seu poder e o seu trono e grande poderio. Todas essas características aqui da besta, né? Pés como de urso, como leopardo, tudo isso é simbólico, né? Então, nós não vamos poder entrar nessa parte aqui.
Também temos que detalhar mais sobre esse assunto para poder falar. Mas são símbolos, né, que está representando aqui esse poder, que a gente sabe que é um poder, né? 3, né? E vi uma de suas cabeças como ferida de morte, e sua chaga mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou após a besta, se maravilharam após esse poder. Essa ferida mortal aqui a gente pode comentar um pouquinho rapidamente, que isso aqui está se referindo ao poder romano, né, ao paganismo, a Roma, e o Império Romano dominava. Por isso você vê que simbolicamente os poderes que tinha lá que representavam. E aqui no versículo 3 diz que ele teve uma de suas cabeças, e viu uma de suas cabeças como ferida de morte. Sua chaga mortal foi curada, né, quando o Império Romano caiu. Isso foi na Roma imperial, tá? Não é a Roma papal, no período que era como império, e ela perdeu a guerra. Então eles vieram e quebraram aquele poder romano, os romanos, o Império Romano. Mas você observa que houve aqui já uma cura. Então, quando a Roma imperial se torna a Roma papal, né? A religião entra. Então, é isso aqui que ele está dizendo. Viu uma de suas cabeças, viu uma das suas cabeças como ferida de morte, quer dizer, ia acabar, né? Ia morrer. E sua chaga mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou após a besta. Preste atenção que a influência dela é sobre toda a terra. Então, não é só sobre um local. E adoraram o dragão que deu a besta seu poder, e adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? E foi-lhe dada uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmia. E deu-lhe poder, deu-lhe poder para continuar por 42 meses. Eu não sei se vocês vão lembrar dessas palavras aqui, 42 meses, dá 1260 dias, que dá 3 anos e meio. Esse 3 anos e meio aqui é período de qual tempo? Vocês sabem? Não é tribulação? Então já dá para você ver de quem está se referindo, tá? Por isso está dizendo que ela fica durante 3 anos e meio, ela vai dominar aqui sobre a terra. Versículo 6 diz: e abriu a sua boca em blasfêmia contra Deus, para blasfemar do seu nome. Quando ela blasfema do seu nome, ela tira o nome e coloca os títulos. Por isso nós hoje não encontramos esse nome precioso, né? Sendo mais claro, resumindo, sendo mais claro, as pessoas, é raro hoje você encontrar uma pessoa que é batizada em nome do Senhor Jesus Cristo, né? Foi substituído o nome pelos títulos. É por aí que você está vendo. Agora você diz: por que você está falando essas coisas aqui? Isso aqui é porque a gente vive no dia da voz do 7º anjo, a mensagem já passou por aqui, o profeta, Deus mostrou a ele pelas escrituras, e a gente lê falando assim rapidamente, mas a gente sabe que isso é inteiramente escriturístico. Então não é algo particular de um homem, de um pastor, de uma igreja. É de Jesus Cristo, é de Deus. Os mistérios estavam escondidos, mas hoje eles estão abertos para a noiva de Jesus Cristo. Versículo 6: abriu sua boca em blasfêmia contra Deus, para blasfemar o seu nome e do seu tabernáculo e dos que habitam no céu. Então você sabe, os que habitam no céu agora viraram intercessores, né? Se eles pudessem voltar aqui, diriam: não façam isso. São Paulo, São Pedro, São João, ó. Veja, isso é uma blasfêmia para ele. A Escritura fala, é uma blasfêmia, né, na verdade. Por isso fala dos que habitam no céu. É esse sentido que ele está dizendo. Foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. Deu-lhes poder sobre toda a tribo, língua e nação. Adoraram-na, houve uma adoração, preste bem atenção. Adoraram-na todos que habitam sobre a terra. Então é muita gente adorando. Vamos botar hoje, tem mais de 7 bilhões, não é isso, de moradores na terra? Então está dizendo: adoraram-na todos que habitam sobre a terra. De uma forma ou de outra, dão adoração a ela, né? Até aqueles que pensam às vezes que não estão adorando, e estão adorando. Então, tal poder e domínio que ela tem. Adoraram-na todos que habitam sobre a terra. Quem são esses? Esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Se você não adora esse sistema, não adora esse poder, você não está debaixo desse poder, então teu nome está no livro da vida. Amém? É isso que ele está dizendo aqui. A adoração foi das pessoas que não tinham nome no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvido, ouça. Se alguém leva em cativeiro irá. E se alguém matar a espada, necessário é que a espada seja morta. Aqui está a paciência, a fé dos santos. Agora olha aqui, uma parte muito importante
que nós vamos entrar aqui. Versículo 11 agora. A besta que subiu da terra. A outra subiu da onde? Vocês lembram? Olha aqui, olha a diferença da terra para o mar. Ó, e vi subir da terra outra besta. Então é outro poder, né? Besta que está falando aqui, você já sabe, né? Fala besta, fala animal, né? Mas dá simbolicamente como animal. Você entende, ó, um leão, pé de urso e tudo mais. Mas isso está simbolizando um poder. É que os símbolos estão mostrando como animal. Então aqui está dizendo que viu uma outra besta. Mas prestou bem atenção que a diferença do mar para a terra é muito grande. Ó, vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres, semelhantes ao de um cordeiro. Essa besta que veio da terra parecia muito, né, com um cordeiro, semelhante a um cordeiro, e tinha 2 chifres. Agora olha o detalhe, essa besta da terra falava como dragão. Interessante que ela sobe como cordeiro, semelhante a um cordeiro, mas ela falava, e na sua voz, ou seja, na sua fala, era como o dragão. Agora olha aqui o 12, olha a conexão entre essas 2 bestas. Exerce todo o poder da primeira besta na sua presença. E faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta. Então, a adoração da primeira besta tem a ver com essa segunda besta. Ela é fundamental nessa adoração. É ela que faz com que as pessoas adorem essa primeira besta. Agora ele vai dizer, cuja chaga mortal fora curada. Está lá no versículo, início lá do versículo do capítulo 13. Aqui nós estamos já no versículo 12, né? Está se falando dela. Ó, agora, se referindo a essa segunda besta, ó, e faz grandes sinais de maneira que até fogo faz descer do céu à terra, à vista 2 homens. Ó, e engana os que habitam na terra. Ó, isso é enganado, viu? Engana os que habitam na terra com os sinais que ele foi permitido que fizesse, em presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizessem, olha o detalhe, fizesse uma imagem à besta que recebera a ferida de espada e vivia. Foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta. Não foi só feita uma imagem. A imagem ganha um espírito, né? Para que também a imagem da besta falasse. E fizesse que fossem mortos. Olha aí, entra aí a parte aí, ó, matança de pessoas. Fizesse com que fossem mortos todos que não adorassem a imagem da besta. Então é uma adoração forçada. Quem não adorar vai morrer. Lembra de Sedraque, Mesaque e Abednego? É de propósito que vocês não querem adorar a imagem? Aquesta fornalha 7 vezes mais. Olha aqui, ó, de novo, ó. Que não adorasse a imagem da besta. Agora olha aqui, para vocês verem o que a Bíblia está dizendo desse acontecimento, ó. No 16, final do 15, fossem mortos todos que não adorassem a imagem da besta. 16. Faz que a todos pequenos, grandes, ricos e pobres, livres e servos, e seja posto um sinal na sua mão direita ou nas suas testas, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Aqui é a sabedoria, aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é o número de um homem, e o seu número é 666. Amém. Oremos mais uma vez. Senhor, muito obrigado, Senhor, pelo que o Senhor já tem nos concedido até aqui. Como é bom vir à tua casa, Senhor. Como diz teu servo, irmão Charles, ser recepcionado com alegria. Ó Deus, nós vamos na casa de Deus, a presença de Deus está ali, tem vida, tem paz na alma, tem alegria, tem edificação. É por isso que venha com toda expectativa para um culto e traga você também algo para agradar a Deus. Então, tem uma parte da Escritura que diz, vem com um sorriso, traga uma oferta para Deus, vem adorá-lo, vem amá-lo, vem servi-lo, porque você vem aqui para adorá-lo, Ele quer receber a sua adoração. Assim, Senhor, obrigado já pelos louvores, pelas orações já feitas, e agora, Papai, quando lemos a Tua Palavra, quem somos nós para poder falar dessas palavras, se o Espírito Santo não vier e falar através de nós, se Ele não vier e abrir nosso entendimento, como lemos no sábado, que a Escritura foi, o entendimento dos discípulos foram aberto para compreender as Escrituras. Assim que o mesmo Espírito, Pai, também venha sobre nós
e abra nosso entendimento para compreender as Escrituras, Senhor. Não deixa-nos, Senhor, ser somente leitores bíblicos com conhecimento escriturístico, ao ponto que podemos dizer em que livro está aquele versículo, ou seja, aquela citação, que versículo, que capítulo, e assim por diante. Mas que as tuas palavras desçam até a nossa alma e o Espírito nos revele o que foi dito, Senhor, e a palavra possa se encarnar e Deus viver em nós nesses dias. Essa é a promessa para esse tempo. Senhor, ajuda-me, ajuda os teus servos. Nós oramos agradecidos em nome do Senhor Jesus Cristo, com perdão de todos os nossos pecados. Toma-nos em tuas mãos, abençoa nós todos mais uma vez, no teu nome, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, Jesus. Amém. Assentados, irmão. Bom, o que nós podemos ver aqui, pela graça de Deus, principalmente no fato da aparição dessa segunda besta, que ela tem um propósito. É ela que ordena, é ela que faz, exerce todo o poder da primeira besta na sua presença e faz com que a terra os que habitam adore a primeira besta cuja chaga mortal fora curada. Versículo 12, né? Faz grandes sinais de maneira até que o fogo faz descer do céu à vista do céu à terra, à vista dos homens. Agora deixa eu te voltar aqui rapidinho, que você, não vou lá para a gente poder ganhar tempo, né? Você já sabe que besta é um poder que se levanta. Então aquela primeira besta tem ali alguns animais representados ali, como leão, leopardo, urso e tudo mais, né? Falando desses animais. No livro de Daniel fala sobre poderes, né? Foi mostrado Daniel falando com o rei, e ele fala que a semelhança, Deus também faz uma comparação com o ouro, prata, e no final de tudo, daquela estátua que o rei vê lá, ele fala que a parte das pernas e dos pés é ferro, né? Simbolizando os poderes que viriam no futuro. Mas um detalhe aqui, quando a Bíblia está falando de águas, na Bíblia está falando de quê? Não são povos? Então você já põe na cabeça assim, esse poder que levanta dentre os povos. Então agora você está vendo que levanta outra besta, mas que não é dentre os povos, é da terra. Então essa segunda besta, ela não tem o poder como da primeira. E um detalhe, a primeira já levanta lá, você viu que ela tem aqui, ó. Eu pus-me sobre a areia do mar e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, né? Sobre seus chifres 10 diademas, sobre sua cabeça, o nome de blasfêmia. Aí ele fala, besta que vira semelhante ao leopardo, e seus pés como a de urso, e sua boca como a de leão, e o dragão deu o seu poder, e seu trono e grande poderio. Mas essa segunda besta aqui já diz que vi subir da terra outra besta, tinha 2 chifres semelhantes ao de um cordeiro. Olha a diferença dessa segunda besta para aquela primeira. A primeira, só as imagens que o João está escrevendo, e fala a descrição e as 7 cabeças, vê se a primeira não te dá um impacto e um medo, assim, porque, poxa, é uma besta com 7 cabeças. Agora a segunda, ela é semelhante a um cordeiro. O cordeiro assusta alguém? E tinha 2 chifres, né? A gente, o cordeiro não tem chifre, né? Mas tinha 2 chifres ali. Agora você diz, poxa, então essa aí é inocente. Agora você sabe o quê? Quando se fala de cordeiro, o que você pode lembrar a respeito de um cordeiro? Lembra de João Batista, quando ele se referiu a Jesus. O que ele chamou Jesus? Eis o quê? Então já está dizendo o quê? Na verdade uma nação aqui, por isso está no capítulo 13 também, porque tem uma nação, se refere ao 13. Por isso tem gente assustada com 13, porque o número 13 realmente, ele está aqui no capítulo 13, então as pessoas cuidado com 13, né? Então eles falam que a besta é o PT. Tem gente que fala, né? Mas você vai encontrar aqui que, peraí, irmão, nós vamos ver aqui exatamente o que simboliza. Tudo bem, o cristianismo não tem nada a ver com os partidos, né? Se é partido tal, que é a besta, que tal, que não. Nós temos um compromisso. Nosso voto nós já demos e fomos bem-sucedidos, somos mais do que vencedores. Nós demos nosso voto para Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus.
e os reinos desse mundo virão a ser dele, né? Seu Cristo, de Deus, seu Cristo. Mas, veja bem, vamos voltar aqui ao assunto. Então, se é um cordeiro, é uma nação religiosa. Então, é uma nação que teve princípio religioso. Ela teve, os seus fundadores eram cristãos. É isso que a Bíblia está dizendo. Uma nação, observe, é uma nação poderosa, mas quando ela iniciou, foram os evangélicos que começaram essa nação. Por isso, a aparência dessa segunda besta, ela é como um cordeiro. E ela tem 2 chifres. Vocês sabem qual é a nação, não sabem? Qual é? Não é os Estados Unidos? Todos concordam com ele? Os Estados Unidos não foram, quem descobriu os Estados Unidos, ou seja, quem fundou a nação não foram os evangélicos? Os primeiros governantes lá, né? Abraham Lincoln, tem mais outro. Washington era evangélico? Não teve. Washington não era. Eu sei que Abraham Lincoln era. Depois eles começaram a mudar. Mas veja como a Bíblia é exata. Começou com. E você vê, eles vieram da Europa, né? Os missionários chegaram lá. E você vê também o grande movimento pentecostal começou lá também. Berço evangélico, Estados Unidos. As igrejas hoje que estão no mundo, estão aqui no Brasil mesmo. Pergunta de onde vieram. Faz uma pesquisa e vai ver de onde vieram os missionários que fundaram a Assembleia de Deus aqui no Brasil, as outras. Vê se eles não vieram de lá do grande movimento pentecostal, da era pentecostal. Agora só que preste bem atenção, hein? O movimento, na era pentecostal, houve um grande movimento do poderoso Deus e foi um genuíno. Há nomes aí, pessoas dizendo que são pentecostal, que não tem nada a ver com o pentecostal original. Não tem nada a ver. Eles saíram para o sistema de organização. Mas só para você ter uma ideia. Então, dali, ela surgiu como um cordeiro. Então, era uma nação, irmão, é uma nação evangélica. Mas preste atenção, que aí fala também que ela tem 2 características, que é 2 chifres. E chifres é a arma de defesa, vamos botar assim, né? É a defesa do animal, né? Porque aonde está o poder do boi? Não é no chifre? E do rinoceronte também não é no chifre? Então, eles têm aquele chifre para eles se defenderem, né? De predadores e coisas, seja como for. Então, está dizendo que essa nação tem duas coisas que chamam a atenção. Ela tinha 2 chifres, era como foi fundada por evangélicos, mas ela tinha 2 poderes, né? O poder eclesiástico, ou seja, religioso, e o poder também político, né? O poder civil que eles têm. E você pode ver que os Estados Unidos, você vê que além desse poder que eles tinham, que eles começaram ali com esse início evangélico, eles têm um grande poder hoje, vamos botar com relação à guerra, então, um grande poder bélico que é respeitado no mundo todo. Sabe que a nação, os Estados Unidos e a Rússia, então, quando fala dessas 2 nações, mas os Estados Unidos tem um grande domínio, né? Assim, é uma nação de destaque. Olha onde o Espírito Santo está dizendo, aonde vai começar a coisa. Uma nação que tem influência. Ela tem os Estados Unidos tem tanta influência sobre as outras nações, irmão. Você pode ver que os Estados Unidos aplicam o poder de sanções contra a nação que se rebelia. Como o caso agora da Rússia, né, com a guerra com a Ucrânia, e outros países mesmo, né? Cuba sofreu sanções, e outros países que sofrem sanções. Os Estados Unidos conseguem impedir que outras nações comercializem produtos daquela nação. Tipo, eles sufocam a nação com aquilo. Nações que dependem de comércio de outros, então, devido ao poder que os Estados Unidos têm sobre eles, o poder financeiro e tudo mais e tal, então eles dizem assim, ninguém compra, por exemplo, nos carros é o presidente de uma nação. Nos carros não quer fazer o que a gente quer, tipo, se contrariou, então aí aquela nação como poderosa, nos carros tem um certo poder, mas ele depende da venda para André, então ele depende de exportação. Então, André, é o seguinte, você não compra, André deve favor, a grande nação dos Estados Unidos, então não compra nos carros, o Marcos também não compra de nos carros, a Miriam também não compra. Então isso sufoca aquela nação. E você vê como que fica aquela nação, ela fica ali num estado horrível. Vocês veem, creio que até hoje, olha o estado de Cuba como está, depois que foi impedido que as nações comercializassem com eles. Você viu um filme, um documentário, aliás, sobre Cuba, eles ainda usam muito aqueles carros antigos, né? Aquelas coisas bem antigonas que as outras nações não usam aqui no Brasil, outra nação não, porque a nação é livre para comercializar uma com a outra, mas eles puseram sanções, tipo castigo, ninguém vende carro para eles, ninguém compra nada deles e tal. Então uma nação, ela depende de compra e venda, né? Ainda mais nações que dependem de sua economia está baseada em exportação. Você corta a exportação dela, você sufoca ela, você acaba com eles.
Então os Estados Unidos têm esse poder. Então, e o poder bélico também, aqui está falando disso também. Olha só, preste atenção aqui. Poder religioso, poder bélico, poder político. Olha o que ela faz aqui, ó, versículo 3. Faz grandes sinais de maneira que até faz descer do céu a terra à vista dos homens. Peraí. Deixa eu voltar. Faz grandes sinais de maneira que até fogo faz descer do céu à terra à vista de todos os homens. Para um pouquinho aqui, a gente tinha um pensamento que seria um homem que apareceria, um falso profeta, que chegaria e diante de todo mundo ele disse, desça fogo do céu, e ele faria descer fogo do céu, e aí que ele impressionaria as pessoas e tudo mais, e ele seria um falso profeta. Então fica fixo num homem. Mas vamos prestar bem atenção aqui, que esse fogo do céu, que é, agora para começar está dizendo que é um cordeiro, tá? Com 2 poderes e levanta na terra. Então você não pode atribuir essa profecia a um homem. Aqui não está falando de um homem, está falando de um cordeiro que levanta na terra. É igual a primeira besta, ela levanta lá dos mares. Agora é certo que é um poder da primeira besta, que levanta das águas, ou seja, do meio dos povos, mas ela é liderada por um homem, ou seja, um grande cabeça, um grande homem religioso que se coloca no lugar de Deus. Agora aqui, veja bem, e faz grandes sinais de maneira que até fogo faz descer do céu à terra à vista dos homens. Então é uma nação de grande poder, que ela exibe seu poder bélico, que todo mundo vê que poder tem essa nação. E a gente sabe que ela deu uma grande exibição disso aqui, acabando parando a Segunda Guerra Mundial, com a inauguração, que eu posso dizer assim, eles foram, ninguém tinha usado, e eles usaram pela primeira vez a bomba atômica. Vocês sabem disso, né? E jogaram em 2 cidades. Qual é o nome delas? Quem jogou? Foi os Estados Unidos? Até hoje, se você pegar, você vê como e hoje eles demonstram com seus caças e tudo mais, nessa região onde eles vão, algumas nações aí, tem um grande poder. Então é esse fogo que ele está dizendo. Então todos os homens viram, eles ficam admirados. Então está mostrando, olha, em outras palavras, o Espírito Santo está dizendo, é uma nação religiosa, ela teve um princípio religioso, berço religioso, veio como um cordeiro, mais um detalhe, depois ela falava como o dragão, ela se identifica com a primeira besta. Então, quando essa nação ela entra em cena, preste bem atenção, ela tem esse poder e ela faz aqui, ó, versículo 14, e engana os que habitam na terra com os sinais que lhe foi permitido que fizesse na presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizesse uma imagem da besta que recebera a ferida da espada e vivia. Agora preste bem atenção, outra coisa, agora ela está criando uma imagem. Então ela está caminhando para forçar todas as nações do mundo todo, a imagem é a primeira besta, e forçando todos a uma adoração a essa imagem. Por isso eu te digo, não é político, é religioso, tem adoração no assunto. Política é política, religião, tudo bem que eles misturam hoje a coisa, mas o que a Bíblia está falando é de algo religioso, é um poder que força as pessoas a uma religião. Tudo bem que Satanás, para que tenha o domínio de todas as nações, e ele engana, porque Satanás ele tem um poder religioso. Não se esquecendo que ele age em 3 formas. Ele tem o poder religioso, né? O poder político, aí o político envolve tudo, claro. Poder religioso, político e demoníaco. Você olha, é uma religião, gente, não tem nada a ver. É uma religião. Eles são tão bonzinhos. Se você olhasse Caim lá na frente do Éden, lá, junto com Abel, levantando o altar, você diria, ele é tão bonzinho. Olha só, ele está indo adorar, gente. O que tem, né? Como aquela história do papagaio, o que tem, não faz mal, né? Ora, não há nada de mal ali. Ele não deve ser filho da perdição. Ele está indo adorar. Mas se você também chegasse no ministério de Jesus, você ia dizer, coitado, vocês estão dizendo que Judas é filho da perdição. O homem é tal confiança de Jesus que o homem é até o tesoureiro. Nas colheitas lá na reunião de Jesus, nas ofertas, no dinheiro que dava, quem guardava o dinheiro era Judas. André. Então o homem de confiança é o homem. E Jesus sabia dele o tempo todo. Você vê que Jesus chegou para ele assim, Judas, o que tem que fazer, faz logo. Ele já sabia. Ele enganou todo mundo, menos a Jesus. Por isso, essa besta engana todo mundo, menos os eleitos. Porque Jesus está em você, está em nós. Só a palavra não pode ser enganada. Mas eles têm uma aparência de piedade. Paulo não falou sobre eles? Tendo uma aparência de piedade, mas negam a eficácia da palavra. E o eleito não, o eleito observa toda a palavra. Então Judas, você vê que
Judas estava ali o tempo todo, ficou ali. E Jesus, quando mandou os discípulos expulsar demônio, curar enfermo, Judas foi junto, voltou alegre e tudo mais. Aí numa reunião, próximo já da crucificação dele, ele chega junto, eles tudo reunidos, ele fala, um de vós há de me trair. Ficou um olhando para o outro, quem é? Ninguém desconfiava de Judas. Eles sabem enganar, eles são tão astutos. O que Jesus disse? O diabo aparecerá no meu nome, não é? E ele seria tão enganoso que, se possível, enganaria até os escolhidos. Para ter essa capacidade de enganar até os quase, né? Enganar até os escolhidos, ele tem que imitar e parecer muito com o Espírito Santo. Mas é por isso que o eleito, ele se alimenta da palavra. O diabo não pode dar os 100% da palavra. Só o Espírito Santo, ele negará a palavra, ele pegará uma parte dela para enganar. E aí eles falaram assim, um de vós há de me trair, Jesus disse. E eles ficaram assim, João, certamente, Lucas olhando para Pedro, Pedro para Tiago, Bartolomeu, e assim por diante. Quem é? Judas quietinho. E eles ficaram assim, é você? Quem é? Aí ele fala, tem uma pessoa que pode falar assim, tem um discípulo lá, aquele jovem lá, ele vive bem encostado ao peito de Jesus. Pede ele vai perguntar. Pede ele. Aí alguém, não sei se passou de um para o outro, Judas quieto, não é dele, né? João, pergunta o mestre. A gente está preocupado, porque está um olhando para o outro. É você? Não, não fica olhando para mim, não. Sou eu, não. Quem vai trair? E acho que ninguém pensou em Judas. Se ele não é homem de confiança. É ou não é? Homem que guarda o dinheiro de Jesus. Homem de confiança, chamado para o ministério, dado pelo Espírito Santo. Curou enfermos, expulsou demônio. Esse não é. É um de nós aqui, porque esse aí tem uma comissão aí. Aí quando foi perguntar, João perguntou. Aí Jesus disse assim, aquele que molhar o pão comigo. E na hora da ceia. Aí quando ele vai com pão, quem vem com pão? Judas. Depois de Judas, tem que fazer, vai fazer logo. Ele já sai correndo logo. E foi lá para o sacerdote. E eles gostam, o falso, esse espírito anticristo, ele ama isso aqui, irmão. Eles amam isso aqui. Parece que eles ficam assim, gente, não segura muito o povo com a palavra e tudo mais. Vamos fazer alguma coisa para emocionar o povo, depois passe as ofertas. A gente tem que arrancar dinheiro deles. Eles gostam de dinheiro, né? Então Judas já foi lá e pediu lá aquelas quase 30 moedas, vocês sabem, 30 moedas de prata, e entregou Jesus, vocês sabem. Mas é só para vocês verem como que a coisa é religiosa, tá? E se tem adoração, então é para que a gente veja, não vai dar tempo de a gente ver tudo hoje, mas para que a gente veja o quê? Porque fica-se uma pergunta, quem é a besta? Alguém fala assim, é um partido. Não, é uma pessoa. Ah, não, vai levantar um homem muito poderoso. Antigamente, irmão, há muitos anos, até eu vi uma mensagem, foi até o pastor Luiz Mendes que pregou, e ele estava dizendo que antigamente pensaram que o SIC era a marca da besta, né? O CPF, sei lá. Quem tira? Não tira não, gente, isso é a marca da besta, né? Tem um negócio de um chip aí agora que estão colocando nas pessoas, né? Alguém já está dizendo que é para marcar as pessoas. Agora, o que eu estou te dizendo, ele é tão enganoso, o espírito do anticristo é tão enganoso, que tem gente marcada e não sabe. Mas sabe por que ele não te marcou? Sabe por que você não está dando esse engano? Porque Deus te marcou primeiro com o Espírito Santo. A revelação desceu até você, no seu entendimento, você diz, o meu entendimento não tem essa marca. Eu não creio assim. Deus chegou primeiro e disse para você, Deus é um e o seu nome é Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos lá. 15 agora, não é? Fizer a sua imagem a besta que receber ferido, mortal coisa. Quer dizer, ele não quer só fazer uma imagem. Agora vem, foi-lhe concedido que desse o espírito à imagem da besta para que também a imagem da besta falasse. Então, falasse e fizesse que fosse morto todos que não adorassem a imagem da besta. Agora veja bem, esse espírito, ele ama a adoração. Porque se ele faz uma imagem ali, uma imagem, vocês que sabem se quer adorar ou não, Deus não força ninguém não, gente. Tem gente que é beneficiado por Deus, é curado, é libertado e vai embora, e nunca foi mais na igreja. Aquele rapaz, aquele menino que foi ressuscitado na Finlândia, né, até ultimamente, a última notícia que a gente teve dele, ele era um policial federal trabalhando lá, que ele era garotinho na época do irmão Brano, ele estava trabalhando na Polícia Federal lá, parece que do Canadá, me parece, na Finlândia, né? Aquele lá de lá. Então, aí foram perguntar a ele, nunca foi na igreja? E aí? E foi atestado ali, eles viram, o menino estava despedaçado na estrada. Seus olhos, o irmão Brano viu na visão que seus olhos eram castanhos, mas devido ao atropelamento, seus olhos não estavam mais ali aparecendo, né? Estava morto.
e todo quebrado, torcido, e o profeta passa por ali junto com o irmão. A visão veio há anos, alguns anos atrás, mas eles escreveram. Por isso que quando Deus falar com você, seja sonho ou visão, você sentiu que é algo espiritual de Deus, escreve aquele sonho, põe uma data, deixa ali. Então vai seguir por, tive um sonho, vou fazer isso, aquilo. Mas Deus prometeu que falaria através de sonho. E Ele fala através de visão também. As coisas genuínas estão no meio da noiva. Então você não pode desprezar a coisa genuína por causa das falsas, por causa das emoções. Mas eles escreveram, e quando ele chegou ali, e ele viu aquele tumulto todo, e autoridade, bombeiro, imagina, aquele menino morto, aquele lamento e tudo mais e tal. E ele, quando ele viu na capa da Bíblia que foi escrito que o menino ressuscitaria, aí ele foi até lá diante das pessoas e disse: se esse menino não ressuscitar, coloca uma placa nas minhas costas que eu sou um falso profeta. Que ele já tinha visto na visão. E então, quando ele orou, o menino se levantou, ressuscitou, o menino todo quebrado, seu corpo voltou todo para o lugar, seu espírito voltou, e ali foi feito um milagre diante de todo mundo. Isso foi uma maravilha tremenda. Agora, só aqui um entre parênteses, rapidinho. O irmão Branham, quando viveu no seu tempo, ele, quando tinha as visões, e ele falava assim: todas as visões que Deus tem me dado, têm sido anotadas, vocês são testemunha, nenhuma delas tem falhado. Todas as vezes que ele tem falado, tem acontecido. Tinha pessoas críticas, mestres, homens que não concordavam com o ensinamento dele, que queriam uma falha para poder dizer algo, então não podiam dizer. Uma vez eles colocaram que o irmão Branham era um falso profeta, e numa grande reunião, acho que foi nessa reunião, se eu não me engano, eles espalharam pelos carros que estavam no local, botaram panfleto, foram na gráfica, botaram panfleto, e dizendo: irmão Branham é falso profeta, o FBI vai vir prendê-lo. Irmão Branham é falso profeta. Então espalhou aquilo. E quando espalhou aquilo, então uma irmãzinha que viu aquele papel começou a chorar e disse: irmão Branham, você vai ter que ser preso, estão dizendo que você é um falso, o FBI vai te prender, irmão Branham, e tudo. Aí ele disse: ela disse, estão espalhando, está nos carros todos. Aí ele disse: bom, se eu fiz algo errado e tem que ser preso, que seja, né? Mas que ele era um falso. E aí quando o irmão Branham chegou na plataforma ali, aí o Espírito Santo veio até a ele e disse: não há tal coisa como o FBI me prender. Quem botou esses panfletos nos carros aí foram 2 ministros. E aí na hora ele falou: eles estão lá em cima. Ainda disse a cor do paletó que eles estavam. Eles estão lá em cima. Foram eles que espalharam isso. Então ele disse para eles: faça o seguinte, vamos fazer o seguinte: se eu sou falso e vocês são verdadeiros, vocês desçam, cheguem até aqui ao púlpito do meu lado, eu vou morrer diante da plataforma, diante do pessoal. Eu vou cair morto se eu sou falso. Mas se eu sou verdadeiro, quem vai cair é vocês dois. Aí, rapaz, aí eles ficaram. Aí ele disse: estou esperando, venham. Se eu sou falso, você está dizendo que sou falso, Deus vai me matar aqui, eu sou falso. Vocês vão ficar de pé. Mas se eu sou verdadeiro, quem morre é vocês. Aí os seguranças queriam lá para pegar ele, não, deixe eles. Aí o profeta disse: não precisam se abaixar. Eles se abaixavam, foram sair no meio da multidão, envergonhados, e foram embora decepcionados. Amém. Diante de mais de uma média de 70 ministros, homens estudados, inteligentes e tudo mais, que queriam pegar irmão Branham sobre a doutrina do batismo em nome de Jesus e a semente da serpente. E ele disse: vocês armaram tudo isso para poder me questionar sobre isso. Ele disse: eu não sou formado, vocês são doutores, mestres, professores, vocês estão aí. Isso foi outra reunião, vocês estão na audiência. Vocês desçam com a Bíblia e me mostrem, me refutem pela Bíblia que eu estou errado sobre o batismo em nome de Jesus e a semente da serpente. Foi uma reunião silenciosa também. Nenhum daqueles mestres desceu. Então, homens que queriam achar falha, mas não achavam, porque ele estava ensinando a verdade e as visões todas cumpridas. Aí agora, depois que o profeta partiu para a glória, alguns se levantam: ele era falso. Ele é um falso profeta. Queria ver se eles estivessem na reunião lá, eles iam chegar lá. Porque é um desafio tremendo, né? Se eu sou falso, eu morro, mas se eu não sou, quem morre é vocês. Aí o quadro mudou, né? Aí ficaram com medo da coluna de fogo. Mas, irmãos, é essa questão aí que nós estamos dizendo sobre verdadeiro. Mas vamos aqui, senão a gente sai do assunto e a gente tem pouco tempo. Mas vamos aqui. Então, é forçada uma adoração. Se é uma adoração, a coisa religiosa. Por isso nós entramos por esse caminho. A gente tem que voltar logo, né? Senão a gente fica muito tempo. O pregador tem um tempo difícil.
Porque cada tópico que ele entra, ou cada coisa que ele entra, às vezes ele sai. Aí ele sai, dá uma volta, às vezes quando ele volta, o tempo foi embora. É ou não? Você vê, cada coisa que você lê aqui, se você ficar, vai embora. Você sabe por quê? A Bíblia, tudo tem vida nela, e muita coisa aqui. Glória a Deus. Um versículo tem muita coisa, mas vamos lá. Adorar-se. Então, agora, igreja, pare uma coisa. Se é adoração, peraí, política, não tem nada a ver. Tudo bem que esse poder envolve a política também. Mas a política não tem nada a ver com adoração. Se tem adoração, é religião. É uma religião. E há uma coisa forçada para essa adoração. Não é espontâneo. Você pode entrar ou coisa ou não. Não, você tem que adorar, tá? Olha aqui, ó. 15. Eu fui concedido que desse espírito à imagem da besta para que também a imagem da besta falasse. Porque a imagem sem falar, tudo bem, está ali quietinho. Mas está dizendo falasse, isso aqui é simbólico, tá? Falasse quer dizer, começou a agir sobre as pessoas, né? Há algo ali com relação a ela, então vai ter que ter, é por isso que fala mais na frente de uma adoração. Foi-lhe concedido que desse espírito a imagem da besta para que também a imagem da besta falasse. Essa imagem é um sistema, você vai ver mais na frente, quer dizer, ele já está falando, porque a coisa está mais adiantada, olha aí. E fizesse que fosse morto todos que não adorassem a imagem da besta. E faz que a todos, pequenos e grandes, ele faz questão, não é só de pessoa grande não. Pequeno, faz que a todos, pequenos e grandes, ricos, os ricos vão adorar essa imagem, eles querem que o rico adore, não, pobre também. E o livre também. E quem é servo? Servo também. Lhe seja posto um sinal na sua mão direita ou nas suas testas. Para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, o número da besta ou o número do seu nome, né? Aí aquele fala aqui que tem sabedoria, aquele que tem entendimento, calcula o número da besta, é o número de um homem, olha aí, o seu número é 666. Mas preste bem atenção. A essa imagem está se referindo à primeira besta. Se a besta é semelhante a um cordeiro, que é uma nação, e é os Estados Unidos, pelas características aqui que a Bíblia está dizendo, já era uma nação poderosa. Agora pense num poder que levanta dentre os povos. Isso quer dizer, um poder que domina todas as nações. É feita uma imagem, esse poder, e é forçada todo mundo a adorar essa imagem, de tal maneira que tem que ter um sinal nas testas da mão. É uma adoração forçada. Alguém já leu sobre aquela adoração no dia de Daniel, que o rei levantou uma imagem lá, e aquela imagem de teste de Daniel, e ele pediu a adoração de todos? Lembram disso? Lembram? Ele não mandou aquecer uma fornalha? Foi ou não foi? E só Cedraque, Mesaque e Abednego que não adoraram, não foi? E o que ele disse? Se era de propósito a adoração, eles não adoraram. Eles disseram que não ia adorar. E eles sabiam que tinha uma fornalha aquecida lá, tá? Num lugar bem quente, para matar eles, que caíam ali dentro, era morte. Aí o rei disse, eu vou pressionar mais ele, porque agora vão ceder. Fala, sabe uma coisa? Aquece a fornalha 7 vezes mais, para ver que o negócio esquenta mais, para ver que ele não nega logo esse Deus e adora a imagem aqui que eu levantei. Quando aqueceu 7 vezes mais, e eles disseram que não. Eles disseram assim, contra esse negócio não temos nem que te declarar, o rei. Não vamos adorar. E Deus não tinha dito nada a eles, mas eles tinham uma fé em Deus. Eles disseram, o nosso Deus nos livrará. Que fé, né? E disse o profeta que eles deram um passo, não sentiram a unção que você está sentindo aqui. Deus parece que está mudo, né? Quieto, Deus está olhando. Deram outro passo, mas enquanto estava acontecendo algo na terra, estava sucedendo algo no céu. Enquanto eles estavam lá na Babilônia, a fornalha aquecida 7 vezes mais, anjos estavam diante de Deus e dizendo assim, o Senhor não está vendo o que está acontecendo lá na Babilônia? Eles estavam preocupados, irmão. Os anjos amam nos proteger e está conosco. E Deus quer, Deus estava quieto. Vocês sabem qual o anjo que chegou ali, diz o profeta? Um anjo responsável, um anjo só, responsável pelo dilúvio chegou ali. Vocês falam, por quê? É porque está se tratando de fornalha quente. Querem matar os filhos de Deus lá? Com a fornalha, ele pediu permissão a Deus. Você quer que eu aja lá? Agora você vê o filme, mas a Bíblia fala, né? Que as águas vieram subindo, tomaram conta de toda a terra e água, as portas janelas se abriram, águas vieram. Você diz, que coisa tremenda. Aí Deus colocou essa responsabilidade na mão de um anjo. O anjo fez isso. Esse anjo chegou lá. Olha os anjos que estão conosco, irmão. Eles podem pegar a terra e virar de cabeça para baixo assim.
Quem são os poderosos? Ô irmão, maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Eu sou muito pequeno, mas o Deus Todo-Poderoso habita dentro de você. E aquele anjo quis ir lá na Babilônia para acertar, Deus acalmou. Ele não. Sabe o que Deus fez? Ele disse, eu mesmo vou. E ele veio, quando ele chegou lá, e aí ele disse, Sadraque, Mesaque e Abednego, irmã Mulher disse que eles foram caminhando, e pensando assim, se eu morrer, ele vai me ressuscitar depois, no final, no último dia, vou levantar. Amarrado, bem amarrado mesmo, aqueles homens fortes, leva eles, vão morrer, né? Talvez o pessoal agora vai morrer. O irmão, o calor estava tão forte que ele botou o máximo, me parece, 7 vezes mais. Olha o tipo, nós estamos na 7ª era, todo o pecado de todas as eras está agora 7 vezes mais. Ele está pressionando, Deus está permitindo, mas Deus está no seu povo. Amém. E aí, quando eles chegaram perto da fornalha, disse que era tão forte o calor, que quando eles empurraram, jogaram os 3 rapazes lá dentro. Quando jogaram eles dentro da fornalha, a caloria, tu sabe que o calor do fogo queima, né, também. A caloria do fogo foi tão forte que bateu naqueles homens fortes. Eles jogaram, eles não foram lá dentro da fornalha. Quando eles jogaram, só a caloria matou eles, imagina. Sadraque, Mesaque e Abednego tinha que, antes de cair lá dentro, já era uma condição horrível, entendeu? Mas quando eles batem lá dentro, sabe o que o fogo serviu? Só para queimar as cordas que estavam diante dele, dos braços dele. Eles saíram da corda, eles usavam um chapéu também, né? Não era uma boina como a minha, não, mas usava, né? E usava o chapéu, ficaram andando dentro do fogo, nem cheiro de queimado estava na roupa deles. Sabe o que Deus fez? Deus pegou o calor do fogo e transformou num ar-condicionado, temperatura boa para eles. Eles ficaram andando lá dentro e tudo mais e tal, e saíram. Aí foi descoberto o porquê, né? Porque o rei olhou e disse, o pessoal que jogou ele morreu. E disse, o rei deu uma olhada que dava para ver. Ele disse, aí ele viu que eles caminhavam no meio do fogo. Irmão, como Deus está te mantendo de pé. Às vezes você quer ver grandes milagres, né? Eu queria ver um milagre, eu queria ver algo sucedendo, a cura, a ressurreição de um morto, para eu saber que Deus está comigo. Aí Deus está falando assim, eu estou contigo, você está de pé? Amém. Se você não tivesse de pé, esse mundo tinha te engolido, irmão. Você pensa, quem é que não deixa um cigarro chegar na sua boca? Quem é que não deixa bebida alcoólica chegar em você? Quem é que não deixa esses demônios que estão tomando conta de vidas, arrasando, acabando com vida, destruindo tudo? E quando eles chegam até você, você não tem poder para detê-los, irmão. É quem está em você. Quando eles olham o que está em você, eles desviam de você e tem que ir para outro lado, porque tem um sinal na sua vida. Esse sinal é Jesus Cristo. Quando eles olham você, ele diz, eles têm a marca do sangue de Jesus. E eles caminhando por lá, e o rei, quando olhou, disse, não foram 3 homens que nós lançamos dentro da fornalha? Mas tem 4. E a semelhança do 4 tem semelhança dos deuses, porque ele era pagão, né? Se fosse você, o outro irmão ia dizer assim, não, a semelhança é do filho do homem, né? A semelhança é de Deus. Mas ele não entendia nada pagão, cria um monte de deuses, e semelhança dos deuses. Quando mandou eles saírem de lá, nem cheiro de queimado. Então, veja, mas eles também passaram por um processo desse. Havia uma adoração forçada. Era Nabucodonosor? Nabucodonosor, né? Adoração forçada. Agora, esse espírito religioso, olha, ele chega, ele está chegando agora. E João está cá na frente. João disse, gente, ele levantou, ele tinha 7 cabeças. Olha lá, a coisa está montada geograficamente. 7 cabeças. E ele teve uma chaga mortal, ferido. Esse império romano foi ferido, quase que acabou, mas de Império Romano ele se transformou para Império Papal. Aí ele foi curado, aí ele cresceu, aí ele dominou sobre toda a terra. Mas João foi olhando e disse, epa, peraí, espera um pouco, eu estou vendo a besta no mar, mas agora tem uma na terra, ela levanta, ela é semelhante a um cordeiro. Olha uma nação evangélica se levantando, é um cordeiro, não tem nada a ver, o cordeiro é bonzinho e tudo mais, é semelhante a um cordeiro. Mas espera um pouco, o cordeiro está falando como o dragão. Estou falando, tipo o nome dele, falando como dragão. E esse semelhante ao cordeiro, que falava como dragão, já estava tão terrível, que disse assim, sabe uma coisa? Vamos fazer uma imagem, a primeira besta. E não vamos fazer só uma imagem para exibir para o mundo e mostrar para o mundo, não. Eu vou fazer uma imagem e exijo adoração. E tem mais, lá era uma fornalha ardente, né? Agora é uma adoração que quem não tiver, quem não tiver a marca na mão ou na testa, sabe uma coisa? Vocês vão ser mortos, caçados e mortos. Tem que adorar, tem que entrar para esse sistema de adoração. Mas não se esqueça o que disse o nosso Jesus
para Satanás que almeja adoração. Vai-te, Satanás, ao Senhor teu Deus adorarás. A tua adoração é para Jesus Cristo. Mas vamos aqui. Agora faz com que todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, seja posto um sinal na sua mão direita e nas suas testas, para que ninguém possa comprar ou vender, senão que tiver o sinal, o nome da besta e o número do seu nome. Por que a gente está tocando nesse assunto aqui rapidamente, que tem que ter mais uma continuidade sobre isso? É porque nós estamos a ponto disso. Agora, o que vem a ser... vamos lá, rapidinho, aqui só para vocês terem uma ideia, como é que é a formação dessa imagem à besta. A gente sabe, porque a gente fica achando, alguém uma vez achou que a besta seria um homem, né? Há muitos anos, já comentei isso aqui várias vezes, que a besta seria, o irmão Brano, aliás, falou sobre isso. Alguém achou que a besta seria um homem que tomaria um tipo de antídoto, será um remédio, alguma coisa assim, e ele viraria um gigante, um monstro, ele daria um passo do tamanho de um quarteirão. Essa seria a besta. Então, várias ideias do que é a besta, né? Mas vamos aqui, 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Olha aqui o que Paulo fala. Você vai ver que, mais uma vez, toca no assunto de um homem nessa liderança, né? É 2 Tessalonicenses, capítulo 2. E preste bem atenção nisso aqui, ó. A vinda de Cristo será precedida de manifestações do anticristo. Prestou bem atenção? Ele está falando disso aqui também, tá, irmão? Precedida, quer dizer, vem antes, né? Vem antes dessa, a vinda de Cristo. Então ele toca no assunto da vinda de Cristo e ele está dizendo que antes da vinda de Cristo tem essa manifestação. A gente está aqui em Apocalipse falando, aqui já vem, claro, o Espírito Santo dá continuidade, né? Traz mais luz sobre isso e mostra como seria e como seria na terra. E depois, só como a gente vive no dia da volta do sétimo anjo, quando os mistérios seriam revelados, então hoje tudo isso foi revelado, desvendado, mostrado como que é a coisa. Acharam aí? Todos se encontraram? Amém? Eu vou ler um pouquinho rápido, tá? Ora, irmãos, rogo-vos, pela vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Então havia algo já ali incomodando a igreja, tá? Ele está ali advertindo. Então é com relação ao ensinamento, é com relação à vinda de Jesus. Então, mais uma vez, o assunto é religioso. Preste atenção. Versículo 3. Ninguém de maneira alguma vos engane. Olha aí, ó. Então é um engano, olha aí, ninguém vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Então não seja enganado com relação à vinda de Cristo, porque antes dessa vinda, ele está dizendo, vai ter uma apostasia e uma manifestação do homem de pecado. O que está dizendo? Paulo está dizendo, espere, tem tempo e estação para os acontecimentos. É o que ele está dizendo. Jesus não vem sem antes ter uma apostasia e depois ter a manifestação do homem do pecado. Estão entendendo, irmão, a Bíblia, o que ele está dizendo? Você veja como a Bíblia fica nova depois do dia da volta do sétimo anjo. Então, agora vocês vão por estação, vão por etapa. Peraí. É que estavam se incomodando a igreja ali, ensinamento, dizendo sobre a vida de Cristo. Já veio, vai vir, e aquela coisa toda. Paulo diz, espera aí, ninguém vos engane não, irmão. Paulo está dizendo, primeiro tem uma apostasia, ninguém de maneira vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia. A apostasia quer dizer deixando a verdadeira fé. Então as pessoas deixariam a verdadeira fé apostólica, se apostatariam e tudo mais. Então tem uma apostasia, e nessa apostasia se manifesta o homem do pecado, o filho da perdição. Vamos ver aqui, ó o que esse homem vai ser, ó. O qual se opõe, falando desse homem, se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, e se adora. Olha aí, é ou não é uma adoração que ele quer, irmão? Está entendendo? Não fica mais claro, Apocalipse 13, quando ele está dizendo aqui, que esse homem se opõe a Deus, e tudo que se adora, o que ele quer? Eu é que quero se adorar. Eu que estou no lugar de Deus. Agora só um detalhe aí, a coisa é tão sutil que ele fala em nome de Deus. É como se fosse Deus. É por isso que as pessoas adoram. Porque se fosse Satanás dizendo assim, ó, veja bem, eu sou o anticristo, eu sou o falso profeta e agora eu sou a besta, tá? Vocês me adoram. Vocês acham que as pessoas no mundo iam adorar ele?
Ia, André, não ia. Dizia, rapaz, ele está dizendo já. Mas que tal quando ele vem assim? Eu sou um representante de Deus. Nós somos a igreja de Deus. Nós temos a comissão de Deus. Nós somos ministros de Deus. O que nós estamos falando é correto. Fica entre nós, vamos se unir como um. Olha, veja como é que é esse engano. Você pode ver algum mal nisso aí? Olha, irmão, eles são tão bonzinhos. Caim também era, no seu gesto, parecia a aparência de piedade. Judas também aparecia piedoso, mas negava a eficácia. Veja, a aparência de piedade nega a eficácia da palavra. Então são tão bonzinhos, mas vai dentro desse sistema e prega, ensine a palavra para você ver. Se eles não te expulsarão dali, se eles dirão, não vem com tal coisa para nós aqui, nós temos nossos ensinamentos, nós temos as nossas doutrinas. Um espírito religioso está ali, e em nome de Deus, e através de religião, em nome de Deus, de religião, ele é adorado como se fosse Deus. E Paulo, como primeiro profeta, disse assim, ele se opõe a tudo que se chama Deus e se adora. Ele quer adoração para ele. E, irmão, vocês vão de concordar comigo que esse sistema anticristo é tão terrível que hoje nós podemos afirmar, hoje tem gente adorando até a igreja em vez de a Jesus Cristo. É ou não é? Acho que cada um, é ou não é, André? Tem gente que adora a igreja, tipo a minha, eu já vi pessoas falando assim, a minha igreja. Eu já vi gente, eu estou te falando, vi gente que a palavra foi citada para ele, e ele disse assim, mas a minha igreja, quer dizer, não, tá certo, mas a minha igreja já de anos, eu gosto tanto da minha igreja. Sabe, ele vai, se der tempo a gente vai ler aqui, você vai ver da onde se originou essas chamadas igrejas, que Deus chama de... Você fica tão preocupado com os nomes, a minha igreja, a nossa igreja é a primeira, tá? Ela veio para o Brasil. Eu vi alguém dizendo, minha igreja pentecostal, não vou dizer o nome aqui, mas só para você saber, uma igreja muito conhecida. Então aquele irmão estava dizendo assim, ela veio para o Brasil em 1900, sei lá, missionário chegou aqui e fundou. Então, ela é antiga, a minha igreja. As pessoas estão mais preocupadas com o nome. Tanto é que você pergunta assim, você é um cristão? Não, eu sou... Aí eu tenho que falar agora para esclarecer. Não, eu sou católico, eu sou batista, eu sou metodista, eu sou isso, eu sou aquilo. Irmão, a pergunta é, você é um cristão? Você é de Cristo? Quem nos salva é Jesus Cristo. Mas esse sistema é tão terrível que pessoas até ouviram, mais de uma pessoa, que elas ouviram a mensagem, entenderam. Uma foi até, Julinho vai lembrar, uma senhora excelente, muito boa, né, Dona Heloíde. Meu pai pregava muito para ela, ela disse, tudo que vocês estão pregando, ela falou, André, é verdade, sim, está aqui na Bíblia, entendeu, Chaco? Você é verdade, batismo em nome de Jesus é verdade, mas a minha igreja já há anos, né, eu gosto tanto deles, fizeram tanto por mim, nada contra isso, você tem uma igreja, você deva, né, honrar, coisa e tudo mais, mas irmão, quando se trata daquela igreja, seja essa ou qualquer uma, se ela te tira da palavra, você diz, não, mas tem unção ali, gente. Tem unção de Cristo ali. Tem unção de Cristo, mas quando ela te tira da palavra, ela é anticristo. Ela é contra a palavra. Por isso diz, anticristo, falso profeta, ele se torna besta. Esses espíritos estão aí. Eles não gostam que toquem nesses assuntos, porque isso esclarece o povo. Quando esclarece o povo e ele sai, olha a voz de Deus no livro de Apocalipse, gritando para dentro da era de Laodiceia. Sai dela, povo meu. Veja bem, desperta entre os mortos e Cristo te esclarecerá. Amém. Amém? Então é uma adoração. Deixa eu voltar aqui. Versículo 4, né? O homem do pecado, filho da perdição. O qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora. Ele não quer, não, gente. Ele não quer. Não. Eu me oponho a tudo que se chama Deus ou tudo que adora. Então, se eu me oponho, ele chama, é para cá. Nós é que somos verdadeiros, tá? Em outras palavras assim, nós somos a mãe, o resto está errado, né? Não, são rebeldes. É aqui a verdadeira oração. É aqui que Deus habita, né? Muito cuidado com isso. E quando um homem puxa coisa para ele, né? Pregador que puxa coisa para ele, porque... Cuidado com isso, irmão. O verdadeiro pregador, ele sempre te aponta a Cristo. Mesmo se você for falar, mas você... Não, é Cristo. O profeta sempre apontou a Cristo. Cristo é a palavra. Qual se opõe, se levanta contra tudo que se chama Deus e se adora. De sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus.
Quando você lembra de Deus, o que você lembra? O que te chama mais, o que faz te lembrar mais sobre Deus? Deus não é o que? Não é o que te dá o perdão? Oh não, oh Senhor, veja, todo mundo vai, me perdoa, Senhor. Esse homem, quando ele se parece com Deus, ele se opõe ali ao ponto que as pessoas vão até ele e ele dá o perdão. Está dando para vocês ver quem é, vamos dizer, a criatura? Como que o Espírito Santo está mostrando? A luz desse dia chegou, irmão, não se pode enganar esse povo. Eles são a águia desse dia. Vamos lá. Deus, no tempo de Deus, querendo parecer Deus. Aí eu vou só até o 6, tá? Até o 7. Não vos lembrei de que estas coisas eu vos dizia quando ainda estava convosco. E agora vós sabeis que eu detei. Paulo está escrevendo uma carta até para eles. Aí Paulo diz, como estava com vocês, eu falava sobre isso, né? Agora vós sabeis o que o detém. Espera aí, irmão, tem alguma coisa detendo ele, tá? Preste bem atenção nas escrituras. Agora vós sabeis o que detém, para que ao seu próprio tempo seja manifestado. Porque já o mistério da injustiça opera, somente a um que agora resiste até que do meio seja tirado. Vou até o 8. Então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Amém. Que coisa, né? Agora, eu queria que vocês prestassem bem atenção aqui, porque há um mistério da injustiça, o mistério da injustiça opera, somente a um que agora resiste até que do meio seja tirado. Então será revelado o iníquo, eu vou voltar aqui o 7. Porque já o mistério da justiça opera, somente a um que agora resiste até que do meio seja tirado. O que ele está dizendo aqui? Vamos ensinar para a gente falar rapidinho. Ele está dizendo que o mistério da justiça está operando, tá? E esse homem da iniquidade está ali, mas está tendo uma resistência, não é isso que vocês estão entendendo? Irmão, se não tiver, vocês falam, não pastor, não entendi bem. Mas vocês entenderam que tem alguma coisa impedindo? Agora prestaram bem atenção que ele só vai manifestar quando isso sai? Esse um. Você sabe quem é esse um? É o Espírito Santo. Sabe onde ele está? Na igreja de Jesus Cristo. Sabe quando ele sai? No arrebatamento. Vê como a coisa se encaixa perfeitamente. Ô irmão, quando o eleito vê a escritura se encaixando, ele diz, essa voz não pode ser outra. É a voz de Deus falando comigo. Glória a Deus. Há um que o detém. Então, ele está intrigado, porque o Espírito Santo na noiva de Jesus Cristo sobre a terra está detendo a manifestação da besta. E essas nações, muitos dos nossos irmãos, e até na denominação, mesmo na mensagem, não sabe, muitas vezes não sabe o que está chegando por aí. Uma grande perseguição, mas há uma noiva detendo tudo. Agora, se o diabo está campeando, fazendo tudo para chegar até esses eleitos e forçar uma grande adoração, nós acabamos de ler aqui na Escritura que tem um detendo ele, que é o Espírito Santo, e que ele está no meio da noiva. Se ele está na noiva, ele está trazendo a palavra da hora para a noiva de Jesus Cristo. E é exatamente o que ele está fazendo no meio da noiva, que vai tirar a noiva daqui, irmão. Ela vai sair daqui, porque Deus está dizendo em outras palavras, vocês têm que sair daqui. É isso. Dá para você perceber pelo Espírito que o Espírito Santo está com pressa? Em outras palavras, Luiz Carlos, você tem que sair. Júlio, o Wesley, João, nós temos que acertar nossas vidas. O Espírito Santo está dizendo, você tem que sair daí. Thelma, veja, no domingo passado ela veio correndo, regressou aos caminhos do Senhor. Que Deus lhe dê mais graça, a igreja ore mais por ela, amém? Então, isso é bom. Agora você vê, Deus está com pressa. Em outras palavras, vocês têm que sair, gente. Vocês têm que sair, vocês têm que dar crédito à palavra, tem que viver a palavra, tem que sair, tem que chegar à perfeição para o arrebatamento, porque enquanto esse Espírito Santo na noiva, não só aqui, no mundo todo, onde está a noiva, enquanto ele detém o homem do pecado, ele está detendo muita coisa. Por quê? Ele detém o homem do pecado, ele está detendo o quê? A operação dele é quanto tempo, irmão? Que a besta fica aqui na terra. Você pode repetir? Quantos anos? 3 anos e meio. Os 3 anos e meio estão parados, porque ela começa a dar 3 anos e meio. Quem chega nos 3 anos e meio que prega para Israel? Qual os 2 profetas? Moisés e Elias, seguro lá, olha o que está acontecendo. E para quem que eles vão pregar? Que está pedindo pelo Messias agora mesmo, lá no muro de Jerusalém, talvez agora mesmo pedindo. Quem é que está pedindo? Hoje? Israel. Não é Israel, mas quantos de Israel? Hoje? 144 mil que são representados em Benjamim. Eles estão lá, talvez uma hora como essa, judeus chorando, dizendo, Senhor, me dê
o Messias, Senhor, o Messias. Eles estão chorando. Você sabe que quando José estava na ansiedade por Benjamim, ele segurou um dos irmãos e disse: traga seu irmão mais novo, traga ele, eu quero ver o irmão mais novo. Veja, Benjamim e José estavam distante quando Benjamim cresceu junto com os pais, José lá no Egito. Jesus ficou distante dos judeus, veio até, escolheu em 7 eras da igreja uma noiva, distante dos 144 mil, e eles estão chamando. Então Deus separou esses 2 profetas, Moisés e Elias, que vai vir até eles, mas eles só entram em cena quando começar os 3 anos e meio. Os 3 anos e meio só começa quando a besta iniciar. A besta só inicia quando o Espírito Santo tirar a noiva daqui. E sabe quem faz parte da noiva? Eu e você. Então para de ficar embriagado com essas coisas desse mundo. Tire tempo para a sua vida de oração. Se encha do Espírito Santo, porque a noiva já está saindo. Glória a Deus. E tem gente da mensagem, a gente espera que não seja nenhum de nós. Tem gente que vão ser salva também. Mas devido ao relaxamento, à imprudência, deixaram de se encher do Espírito Santo, aquela noivinha foi embora, preciosa de Jesus Cristo, e quando essa perseguição chegar, eles vão vir terrivelmente contra a noiva. Quando vem, Apocalipse 12 diz que ela bate as asas e voa. Essa besta tem tanto poder que ela faz com que ela abre a boca, né? Ela joga água contra a mulher, água. Veja, simbolizando os povos. Aí a terra ajuda a mulher, abre a boca, engole a água. E nisso a mulher pega as asas, voa, sai. Por 3 anos e meio, ela vai para o palácio de Jesus Cristo. Mas aí com Jesus Cristo, esse poder vai, se vira e olha e vê o quê? Tem resto, tem semente da mulher aqui na terra, tem povo deles também aqui, que leram, que ouviram essa mensagem, outros em algumas igrejas, tem o restante que ficou aqui. Eu vou fazer guerra contra eles. Aí, irmão, ele vem com toda a ira, porque ela subiu com asa, entrou com o Espírito Santo, foi embora, ela subiu, mas os que ficaram aqui não vão poder ir no arrebatamento, passam por a grande tribulação. Apocalipse capítulo 7. Que foi perguntado a João: João, quem são esses? Eles vêm de todas as nações, João. Eles são, em outras palavras, tem gente no meio ali, brasileiro, francês, americano, japonês, africano. Quem são esses, João? Que vêm cantando, né? E foi dado veste branca, e foi dito a eles que eles não chorarão mais. Quem são? João disse: não sei, Senhor. Esse eu não sei. Quando o Senhor me perguntou no início do capítulo 7 sobre aqueles 144 mil, eu dava até o nome das tribos. Você pode ver que ele dá, não é? 144 mil. Aí João foi: tribo de Judá, 12 mil. Tribo de Manassés, 12 mil. Tribo de Issacar, 12 mil. Mas quando chegou no final ali, acho que é o 9 em diante, final do capítulo 7 ali, a multidão que veio, João disse. Aí o ancião, eu creio que é o ancião que estava com ele, disse: João, sabe quem são esses? Esses são aqueles que vieram de grande tribulação e lavaram suas vestes e branquearam no sangue do Cordeiro. Nunca mais chorarão. Que coisa, eles vão chegar lá. Mas veja bem, para eles vão passar por isso. Mas você que está aqui nessa noite, outros que estão ouvindo a mensagem dos verdadeiros homens de Deus, é para você subir, tá? Então o que nós vimos aqui, Tessalonicenses, né? Então está dizendo, adoração e é um homem. Agora, bom, você diz aqui, olha aqui, o Apocalipse 6, você vai ver se não é um assunto de um homem. Olha a cavalgada dele aqui de novo, vocês sabem. Apocalipse 6, quando ele começa, versículo... Irmão, isso aqui está ligado às 7 eras da igreja, que a gente... Isso daria muitas escolas dominicais. E é uma coisa maravilhosa, né? É a palavra revelada. 6, versículo 1. Havendo o cordeiro aberto um selo, olhei e ouvi um dos 4 animais que dizia, como em voz de trovão: vem ver. E olhei, eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco. Foi-lhe dado uma coroa e saiu vitorioso para vencer. E havendo aberto o segundo selo, ouviu o segundo animal dizendo: vem e vê. E saiu outro cavalo vermelho, e o que estava sentado sobre ele foi-lhe dado que tirasse a paz da terra,
e que se matassem uns aos outros, e foi-lhe dado uma grande espada. E havendo aberto o terceiro selo, ouvi dizer o terceiro animal, vem e vê, e olhei, eis um cavalo preto, e o que sobre ele estava sentado tinha uma balança na mão. E ouvi uma voz do meio dos 4 animais que dizia: uma medida de trigo por um dinheiro e 3 medidas de cevada por um dinheiro, e não danifique o azeite e o vinho. E havendo aberto o 4º selo, ouvi a voz do 4º animal que dizia: vem e vê. E olhei, eis um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte, e o inferno o seguia. E foi-lhe dado poder para matar a 4ª parte da terra, com espada, com fome, com peste e com as feras da terra. Amém? Então aqui no primeiro, você já começa dizendo, versículo 2, eu olhei, eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dado uma coroa, saiu vitorioso para vencer. É o que começou lá na primeira era da igreja. Agora está dizendo que esse espírito, esse poder que começou branco, né, ele depois vai para o poder, a cor vermelha, que ele começa a matar. Aquilo ali é o início de uma igreja, tá? Então, a igreja ela começou, olha a forma tão enganosa. É uma coisa tão simples, né? Começou com poder branco, mas observe bem que ele tinha um arco, né? E foi-lhe dado uma coroa. E ele era um espírito que estava cavalgando. Como é que você pode coroar um espírito? Pode? Quando que um espírito é coroado? Quando ele se encarna em um homem, não é isso? Quando aquele homem está ali, aí a coroa é colocada nele. Dá para você entender? Agora ele vem cavalgando, ele troca de poder, isso aí é durante tempos, tá? Durante anos, durante as eras. Ele vem, ele começa com um dito apenas, tal. Não tem nada a ver, não, vamos mudar aqui essas coisas que os apóstolos deixaram e tudo mais e tal. Um dito. Aí na frente se tornou um estatuto, depois uma doutrina e formou uma igreja. Então aí nisso ele consegue os poderes políticos também. Aí João disse que o poder branco mudou para o poder vermelho, e ele estava com uma espada e já matando. Olha aí, ó, veja bem, ele tem essa característica. Você pensa que, está adorando, é bonzinho, está adorando. Você pensa, o espírito que está lá é homicida. Jesus falou para os judeus em João capítulo 8, disse assim: se vocês fossem semente de Abraão, vocês não vão querer me matar, porque vocês estão desejando me matar. E eles eram religiosos. Pense num homem bem religioso que até conversou com Deus, na primeira adoração na terra. Aonde aconteceu a primeira adoração na terra? Vocês lembram? Qual capítulo da Bíblia? E quem foram os adoradores? Acho que eu não perguntei direito, né? As primeiras adorações na terra, tudo bem, foram 2 pessoas na igreja adorar. E quem foi o nome deles? Caim e Abel, viu? Ó, veja bem. Olha lá, tão bonzinho, conversou com Deus e tudo, mas quando ele saiu lá da adoração que ele fez, ele matou logo Abel. E nem se arrependeu, porque ficou quietinho, foi ou não foi? Caim não ficou lá contristado. Tem gente que você olha assim, ele faz a coisa assim, matei. Estranho isso, né? Caim tinha característica animalística, tem pessoas que assim, parece que não tem alma. O animal que bate em você, você vai brincar com um cavalo, ele pode ser teu amigo, mas Denelson mesmo, nosso amigo, levou um coice do cavalo dele, né? Acho que ele vai embora. Ele bate em você, depois ele não tem sentimento, ele não tem alma, ele não sente. E Caim matou Abel e estava lá normal depois. Deus teve que perguntar a ele: cadê teu irmão? E o bicho ainda respondeu para Deus assim: sou eu o guardador do meu irmão? Pode estar falando com Deus, né? Mas veja a característica animalística: sou eu o guardador do meu irmão? Aí Deus disse: o sangue dele clama a mim desde a terra. Entende? Então, ele vem cavalgando e ele mata. Então Jesus disse: esse espírito tem o poder de matar. Veja que usou espada. Aí ele vai chegando, ele foi crescendo. Então ali durante as eras, Deus cuidando dos seus, mas uma igreja foi sendo formada com um sistema de organização. É esse sistema, presta atenção, rapidinho, é esse sistema que forma a imagem da besta, tá? Porque quem é a besta? Você disse, esse poder aí, irmão, é um poder católico, domina o mundo todo, tá? Ela tem, você sabe como é que é, tem um domínio religioso sobre o mundo todo. Mas se você vê aonde ela começou, o evangelho foi para Roma lá no início, Paulo pregou em Roma. Tanto é que alguns deles denominam assim: nós somos os primeiros. Com relação a todas as igrejas, a primeira é a igreja católica mesmo, tá? Porque eles falam assim: igreja católica, apostólica e romana. E não é? Igreja católica, apostólica e romana. Sim. Igreja Católica Universal, Apostólica, ela foi no início, quando os apóstolos foram para Roma, né? E romana. Mas foi a primeira que se apostatou.
Senão ela estava batizando como eles batizavam lá no início, em nome de Jesus. Estava crendo em um Deus só. Olha para onde que ela foi, ó. Veja bem, é esse sistema que está se tratando, é disso que o Espírito Santo está falando, é disso que Paulo disse, a grande apostasia, e se manifesta o homem do pecado, é disso que o Espírito Santo fala em Apocalipse capítulo 6, ele está caminhando, eles formam um pensamento, um estatuto, uma doutrina, vai ter um homem vai ser coroado, o Espírito Santo pegou ele desde o início e vai até o final, e mostra onde está ele. Então veja bem, aí se apostatou. Aí como ela, como uma igreja, se chama a igreja de Jesus, então Deus chama essa relação de casamento. Por isso Deus fala com ela através das eras e com a noiva. Mas ela foi a tal ponto, irmão, a tal ponto, que tem, na era da igreja, teve uma era negra, que se não fosse a misericórdia de Deus, exterminaria completamente com os eleitos. Até a Bíblia foi tirada e tudo mais e tal. Agora, acho que não vai dar tempo. Agora vamos a Apocalipse 17, vamos parar aqui, ó. Depois a gente vai ler o parágrafo da mensagem. Mas tenha um pouco de paciência, nós estamos próximos de uma grande perseguição e pode ser que a gente não tenha uma próxima reunião, tá? Eu não vou ao culto esse domingo, eu vou domingo que vem, pode ficar tranquilo. Mas um dia desse não vai ter o domingo que vem, tá? Ou Deus pode falar assim, vai ter para eles, para você não, e ele? Aí eu ia ao próximo culto, mas aí você... Então, você tem que ser como Davi. Alguém diz, tem culto hoje. Aí você se alegra. Alguém diz, se alegrou por quê? É porque me disseram, vamos à casa do Senhor. Amém. Olha aqui Apocalipse 17, olha só. Veio um dos 7 anjos, que tinha as 7 taças. Falou comigo dizendo, vem mostrar-te a condenação da grande prostituta que está sentada sobre muitas águas. Não precisamos dizer mais o que é água, certo? Agora, uma prostituta é o quê? Não é uma mulher infiel ao seu marido? É ou não é? Amém? Agora, igreja na Bíblia não é representada por mulher? Não é isso? Concorda comigo? Então, nesse caso aqui, o que está sentado sobre muitas águas não é uma mulher, é tipificado numa mulher, mas é uma igreja, certo? E se o Espírito Santo está chamando ela de prostituta, é conveniente que ela fosse o quê? Uma esposa fiel a Cristo, e Cristo é a palavra, certo? Se ela é prostituta, então ela está negando a palavra. A mulher que quebra os seus votos com seus maridos, ela se relaciona com outros homens e ela continua afirmando que é esposa dele. Mas aqui o Espírito Santo está dizendo o quê? Grande prostituta. Olha aqui, ó. Que está sentada sobre muitas águas. Então, eu vou tentar resumir aqui. Uma igreja que se organizou, deixando uma palavra, olha a grande apostasia, deixando a palavra, ensinando dogma, credo, e esses credo e dogma, ela está ensinando para os povos de todas as nações. E essa igreja alega ser a minha esposa, é isso que o Espírito Santo está dizendo. Mas eu estou dizendo aqui que é uma grande prostituta. Olha aí. Amém? Estão entendendo? Amém? Vamos ver aqui mais um pouquinho. Olha aqui, com o qual se prostituíram os reis da terra. Ó, aqui já está deixando bem claro que não pode ser uma mulher. Os reis da terra se prostituindo. E os que habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua prostituição. Preste bem atenção, irmão. Os reis da terra, eles ficam embebedados com essa mulher, ou seja, se prostituem. E os que estão na terra embebedados. O que quer dizer isso? O estímulo que ela está passando para as pessoas. Porque o vinho estimula. Quem bebe vinho, as pessoas que bebem vinho ficam estimuladas com o vinho. Então o que? O ensinamento dela, a doutrina dela para a pessoa. Nós somos a igreja. Nós somos a primeira igreja. Nós somos representantes de Jesus. Aí a pessoa fica toda estimulada com aquilo. Vocês podem falar o que quiser. Para mim é a primeira igreja, é ela que é certa e tudo mais. Todos estimulados, as pessoas ficam tão estimuladas e empolgadas. É ela, é representante, é ele, representa Deus, ele é o grande homem. E você às vezes não consegue, porque estão embriagados com essa doutrina. E os reis da terra, você pode ver que os reis da terra, você vê mesmo os governantes, não, tem que ir lá, parece que se não for lá, quebra o protocolo, né? A maioria tem que ir lá, né? Eu sou o primeiro, eu tenho que ir lá, os focos, as televisões e tudo mais e tal. Olha, aqui, vamos lá. E levou-me em espírito a um deserto e vi uma mulher sentada sobre uma besta de cor escarlata que estava cheia de nome de blasfêmia. Um detalhe, esse poder, essa organização, essa mulher, essa igreja tinha nome de blasfêmia contra Deus.
Muito cuidado com os nomes. Ah, eu sou da igreja ali. Como é o nome da igreja? Até esqueço às vezes. Tabernáculo da Vida Cristã, né? Ô, Luiz Carlos, você é de qual igreja? Eu sou lá do pastor Marcelo. Tabernáculo da Vida Cristã. Tipo, pessoal, respeito o nome da minha igreja. Cuidado com os nomes, irmão. Esses nomes são dados aí, é para registro, é para identificação. Mas tem pessoa que, não, dessa não fala não. Desse nome aí, essa igreja aí, é muito conhecido. Ó, cuidado aqui, ó. Estava cheio de nome, mas os nomes são de blasfêmia, irmão. Só há um nome que é sobre todo nome. Esse nome devemos mencionar. É Senhor Jesus Cristo. Amém. Nome de blasfêmia. E tinha 7 cabeças e 10 chifres. Olha ela aqui de novo, viu? Capítulo 13, ela tinha 7 cabeças. É a mesma, tá? Que aqui está mostrando de outra forma. Tanto é que está em cima das águas também. Então você já pode ver que aquele poder, que então é uma religião, então é uma imagem. Então é por isso que a segunda besta semelhante ao cordeiro, que é uma imagem aquela. Irmão, que coisa. Veja bem. E a mulher, eu vou parar aqui, E a mulher estava vestida de púrpura e de escarlata, adornada com ouro. Opa, é uma igreja poderosa, é um grande sistema. E ela é rica, ela tem, adornada com ouro. Então não é qualquer igreja não, tá? Não é uma igrejinha assim. É igreja poderosa, tem influência e é rica, tem ouro. Conquistou muito ouro. Aqui, adornada com ouro e pedras preciosas, pérola. E tinha na sua mão um cálice de ouro cheio das abominações e imundícias da sua prostituição. Na sua testa estava escrito o nome mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. Prestou atenção que essa mulher aqui foi mãe? Amém? Ela gerou filhas. É isso, irmão. Da onde tem vindo as igrejas, olha aí, temos que ter muito cuidado, senão a gente, minha igreja, ela teve filhas. E essas filhinhas dela aí, foi para onde? Está onde? Olha aí. Na testa, a grande Babilônia, mãe das prostituições e da abominação da terra. E vi que a mulher estava, versículo 6, vou parar aqui. Vi que a mulher estava embriagada do sangue dos santos e do sangue da testemunha de Jesus. E vendo eu, maravilhei com grande admiração. Então você diz, uma mulher que dá estímulo da doutrina, uma igreja, tá? Vamos botar a igreja, você já sabe, né? Mas não é a mulher. Uma igreja que a doutrina dela estimula o povo mesmo, tem grande influência. Domina o pessoal, tem grande influência. Os reis da terra se prostituem com ela. Quem está falando isso é o Espírito Santo, tá? E diz que a própria igreja católica concorda que essa escritura aqui fala dela. Mas ela disse que o bom católico não questiona a igreja católica pela Bíblia, tá? Tem que ouvir eles. Que ela está ali, é a igreja de Jesus, ela representando Jesus e assim por diante. Mas aí ela dá a sua doutrina e estimula os reis da terra a prostituir com ela, quer dizer, suas doutrinas, e os moradores da terra se embebedam, né, com o cálice da sua prostituição. Toma aqui, rapaz, nós somos a igreja, nós somos a igreja, nós somos a igreja, nós somos a igreja. O Espírito Santo diz, tudo embriagado com esse ensinamento aí. E essa mulher, ela diz que é a minha igreja, ela diz que é a minha esposa, ela é uma grande prostituta, ela tem me traído, ela trocou, ela abandonou essa doutrina, ela abandonou o ensinamento, colocou dogmas e coisa aí, está dando isso para o povo. É isso que o Espírito Santo está falando para João. É uma mulher, é uma grande prostituta e ela é meretriz. Só que o Espírito Santo veio e disse, só espera um pouquinho. Ela é mãe de prostituição e abominação na terra. Isso quer dizer o quê? Para que vocês entendam melhor. Filhinhas saíram dela tão boazinha, mas cometeram as mesmas coisas que a mãe cometeu. Aí você diz, dá um exemplo, pastor. Saiu uma menininha dela, vamos botar assim. Saiu depois de ela dominar tudo, tirar a Bíblia, fazer isso, fazer aquilo. Vocês lembram de um reformador que saiu dizendo que ela estava vendendo salvação, tudo mais e tal, e saiu dizendo justificação pela fé? Marquinhos não fala não nem dos Carlos, nem Julinho. Vamos ver a igreja aqui. Você lembra do nome desse reformador que disse que a justificação é pela fé? Alguém lembra? Lutero? Salvou o povo, hein? Lutero, olha aí, Lutero. Justificação pela fé. Deus não estava nele? Não foi uma reforma? Foi uma folhinha que brotou ali. Deus começando a formar o quê? Uma noiva. Uma folhinha brotou ali, justificação pela fé. Uma grande obra do Espírito Santo. Mas Lutero tinha toda a palavra? Não. Deus estava começando uma reforma. Assim que o Lutero foi descansar com os eleitos do dia, aquele movimento luterano se organizou. O que ele fez? Formou uma organização de homens e organizaram aquele movimento de Lutero. Lutero já foi descansar com os eleitos e eles organizaram e formaram uma organização luterana.
luterana. O Espírito Santo veio e mostrou: João, essa mulher que comete abominação com esses atos aí, que é grande prostituta, ela vai ter filhas que vão fazer o mesmo, porque a mãe é mãe de prostituição e abominação na terra. Lá sai uma menina chamada luterana e ela fez a mesma coisa que a mãe fez. Sai uma menina wesleyana, fez a mesma coisa, porque o movimento de Lutero foi de Deus. Mas depois que Lutero partiu, eles se organizaram. O movimento wesleyano foi de Deus, mas quando Wesley partiu, eles se organizaram. Essas meninas fazem a mesma coisa que a mãe faz. Você diz: você está mentindo, pastor? Faça um teste então. Pega essa Bíblia que está na mão de todo mundo, todos os evangélicos, e chegue nesses ensinamentos em muitos púlpitos e diz apenas: todos vocês que não foram batizados em nome do Senhor Jesus Cristo devem ser batizados de novo, porque não tem outro batismo na Bíblia a não ser em nome do Senhor Jesus Cristo. Fala isso e você vai dizer o que vai acontecer. Eles te tirarão dali, porque ali já formou um sistema, e no sistema eles batizam exatamente, não tudo que a mãe ensina, mas o sistema de organização está ali. O sistema é anticristo, antipalavra. A palavra não tem liberdade nos púlpitos mais. Na era de Laodiceia, o Espírito escreveu o quê? O que o Espírito diz? Que a carta para a era de Laodiceia foi: eis que estou à porta e bato. Quem ouvir a minha voz? A igreja se organizou tanto, que pegou a palavra e pôs ela do lado de fora da era. Mas veja, a palavra está do lado de fora da era, e você, como eleito, também não está dentro da era de Laodiceia, porque a era de Laodiceia é uma era cega, é uma era miserável, é uma era onde está a morte. A palavra saiu, mas você também saiu. Aí você diz: então, irmãos, tenha muito cuidado. As igrejas, qualquer igreja, qualquer grupo, que homens entram ali e tira qualquer coisa da palavra, está dentro desse sistema de organização. Não precisa não. Não. Eu disse e repito, um grande ministro, um teólogo, né, da Igreja Católica, entrevistado, e foi perguntado se nós, os protestantes, somos salvos. E ele estava dando uma resposta, a pergunta fez, ele estava praticando uma live, uma coisa assim: e os protestantes serão salvos? Porque ele sabe que os protestantes vieram depois de Lutero. Lutero se levantou, botou as teses lá na Igreja Católica e tal. Ele disse assim: bom, pode ser que alguns deles sejam salvos, porque muitos deles, eles usam o nosso batismo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esse batismo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ele não é bíblico, ele é da Igreja Católica. Fomos nós somos autores desse batismo. Eles falaram. Assim, nós que começamos a batizar assim, e os protestantes usam. Então pode ser que pelo batismo eles sejam salvos, porque eles têm tanta segurança que você é salvo pela igreja, que os protestantes que usam esse batismo, pode ser que alcance salvação. Pode ser. Olha a segurança que eles têm nos seus ensinamentos ali, fora da palavra. Então, irmão, veja bem, aí a igreja hoje, esses movimentos que vieram, que foi de Deus, e hoje, se você fala isso, explica isso, e eles veem na Bíblia, como alguém já disse assim: eu sei que está na Bíblia. Muitos deles, está mesmo, está na Bíblia. Mas você sabe como é que é? Eu não posso deixar, eu amo tanto a minha igreja. Irmão, nós acabamos de ler que quando esses cavalos vai cavalgando, torna-se a besta. O inferno seguia. Então veja bem, tem por sobrenome morte o inferno seguia. Então, olha aqui o que acontece. Eu falei que ia terminar ali, né? Mas vou ficar devendo a vocês. Eu acho que Apocalipse 16. Me ajuda aí, vê se vocês acham aí para mim aí, que diz que saiu 3 espíritos semelhantes a rã. Treze. 16 e 13, vamos ler isso aqui rapidinho. Olha aqui, Apocalipse 16, 13, ó. Olha, irmão, preste atenção. Da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta, vi saírem 3 espíritos imundos semelhantes a rãs. Porque são espíritos de demônio que fazem prodígio, os quais vão ao encontro do rei de todo mundo para os congregar para a batalha naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso.
da boca do dragão, da boca da besta, da boca do falso profeta, vi saírem 3 espíritos imundos, semelhante a rãs. Alguém aqui conhece rã, já viu? Já? Poucas pessoas, né? Você sabe que a rã, ela tem um estilo diferente do sapo, né? Ela parece até pula mais do que o sapo. Mas o sapo, ele pula em sentido assim, mais reto. Mas a rã, ela dá um pulo e dá meia parada. Não sei se não sei se já presenciou os carros lá, né? Dos carros, lembra? Você sabe que a rã, ela não pula direto. Ela pula e dá meia virada assim, ela dá como se fosse uma olhada para trás. Não sei se já prestou atenção na rã? Como é que ela faz? Ela não vai assim. No pulo que ela dá quando ela para, ela faz um pouco assim, ó. Ela se vira. Você sabe que esses 3 espíritos aqui, você sabe que no concílio de Nicéia teve uma reunião onde o batismo em nome de Jesus foi tirado, onde foi introduzida a Trindade, né? Batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. No tempo de Constantino lá, tá? Lá no ano 300 a 325, por ali. Olha o que ele está dizendo aqui. Esse espírito sai da boca do dragão, da boca da besta do falso profeta. Ele dá uma olhada para trás. Sabe o que ele está olhando? Sabe para onde que ele está olhando? Para o ano 325. Concílio de Nicéia. Olha o que nós estávamos lendo aqui no início. Vai fazer uma imagem semelhante à besta. O que é, agora resumindo, a gente vai ter que voltar ao assunto. Mas o que é essa imagem semelhante à besta? É uma união de igreja que haverá e terá a liderança dessa besta. Por isso a imagem é semelhante a ela. O cordeiro, semelhante ao cordeiro, falava em nome dela. Cria uma imagem, a imagem vai ganhar vida como? Ganha espírito como? A imagem começa a falar, diz, quero uma adoração. Ou seja, que tipo de adoração? Teremos que, haverá uma imagem, o André tem que dobrar o joelho, os carros tem que dobrar? Não. Um sistema mundial de igreja com uma única religião. Por isso a coisa é religiosa. E para pregarmos, ou qualquer pastor pregar, terá que estar dentro desse sistema. Ou então suas credenciais serão cortadas, seus estatutos perderão o valor, seus direitos de pregar na internet, seja como for, e de ensinar em qualquer lugar. Só haverá uma religião. E ela tem que estar dentro dessa confederação mundial, chamado ecumenismo, uma só religião, e liderado pela Igreja Católica. E preste bem atenção, um detalhe, em nome de Deus, escrituras serão usadas para dizer tais como, diz o profeta, Jesus disse, Pai, que eles sejam um como nós. Uma união, uma coisa tão bonitinha, tão amável, tão coisa que o fato de você dizer, não entro nesse sistema, não vou, porque é um sistema anticristo, ele nega a palavra. Você é que vai ser colocado como um renegado, como um anticristo, como algo de horrível que não deva ser perseguido, entende? Então, o ponto chegará a tal ponto onde até as pessoas não poderão nem comprar, nem vender, a não ser que estejam essa marca nas suas testas e nas suas mãos. Eu não sei se eles usarão ali depois a marca na pele, como alguém está, tem que estar ali 666 e tudo mais e tal. Mas veja bem, na testa, o que está aqui atrás da testa não é seu entendimento, a capacidade de você entender? Veja o que vocês estão captando, que entra na sua testa, seu entendimento. Então na testa é a sua doutrina. Se vocês creem como eles creem, se vocês aceitam aquele ensinamento daquela organização, vocês já estão dentro desse sistema e eu também. Nós temos na nossa testa a mesma crença, estamos de acordo. Mas nós não temos aí, mas nós damos a mão a vocês, então para esse acordo. Então, olha o sinal na mão. Eu aperto a sua mão, fechado o negócio. Eu não aperto a sua mão, mas o seu entendimento está igual, eu estou dentro, está tudo certo. Para a gente poder pregar, o que tem? A gente entra dentro desse sistema e a gente fala de Jesus lá. Só que nós já vimos que aquilo vem do inferno e irá na perdição. E irmão, agora a gente conclui com o seguinte, veja o que Deus está fazendo. O Espírito Santo está na terra, no meio de um povo simples, preparando eles para sair daqui. E é por isso que os mistérios foram abertos, para dar a essa noiva fé de arrebatamento. Amém? Amém? Eu não vou esperar vocês não, porque senão não vai dar tempo. Mas os que forem rápido aí, na mensagem, olhando sempre para Jesus, no parágrafo 39. Eu já deixei aberto aqui, eu acho que eu consigo achar.
Parágrafo, mensagem Olhando Sempre para Jesus, parágrafo 39. Eu vou ler do 38, né? Os que puderem, for rápido aí para achar, aí depois acha e lê. Senão você lê em casa. Olha aqui, ó, o que o profeta fala para essa hora de grande aperto. Você está dizendo, irmão, mas o que você está falando aí vai ser terrível, né? E, olha, o diabo está conseguindo dar uma volta. E como é que vai ser para a gente? A igreja de Jesus, como é que ela sai disso, irmão? Então, o Espírito Santo está no meio dela. Você viu que o Espírito Santo está detendo, está segurando. Mas o que ele está fazendo aqui? Né? Então, olhe sempre para Jesus, tá? A mensagem. Parágrafo 38. Aí ele começa a falar aqui, ó. Como eu tenho dito, se eu tivesse o espírito de Beethoven em mim, eu escreveria música, né? Que esse homem era músico, ópera, será uma coisa assim. E se Beethoven tivesse em mim, eu seria Beethoven. Vem ser Sharper, não sei o nome certo está falando. Vivesse em mim, eu seria Sharper. Eu seria Shakespeare, obrigado. Eu escreveria poemas. Esse camarada escrevia os poemas, né? Peças e assim sucessivamente. Se Shakespeare vivesse em mim. Ele está fazendo uma comparação, tá? Vamos dizer assim, se um pintor vivesse em você, você seria um pintor de quadros artísticos, assim por diante. Agora, ele está dando um exemplo. Agora, olha aqui o que ele fala. Se Cristo viver em mim, as obras de Cristo eu as farei. Isso tem que ser. E o que é Cristo? A palavra. Amém? Ele disse, se estiveres em mim, minhas palavras em vós, então pedirei tudo o que quiser que vos será feito. Porque a palavra que está ali simplesmente precisa de luz, e a luz a faz viver. Então agora eu vou lhe dizer algo. Agora, olha, preste atenção, irmão, que a gente vai parar aqui para dar ceia. E agora eu vou lhe dizer algo. Agora eu ainda não disse. Então, eu vou lhe dizer algo agora que eu ainda não disse. Irmão Breno, nunca tinha dito isso. Ó. Esta é a coisa que temos procurado por tanto tempo, por esses muitos anos. 4 ou 5 anos. 5 anos, ou talvez mais. Veja, ele estava procurando por isso. O que você está procurando, irmão Breno? A terceira puxada foi vindicada agora. E eu tenho certeza que todos vocês sabem o que é isto. Olha como é que isso é importante. 40. Agora recorde. Nunca haverá nenhuma personificação daquilo. Porque não pode haver. Não pode haver. Agora é nesse tempo. Agora é isto. Acabou de acontecer. Está falando dela, né? Então isso pode identificar a sua presença no vosso meio. Vem? Mas isso não será usado de uma grande maneira, porque ele foi usar, essa terceira puxada foi usada ali no ministério de Rombrano. Aí ele está dizendo aqui, isso não será usado de uma grande maneira. Até que esse conselho comece a apertar. Olha aqui o que nós lemos, o nosso assunto, essa imagem da besta, né? Até que mas isso não será usado de uma grande maneira, até que este conselho comece a apertar. E quando isso acontecer, quando aquilo acontecer, os pentecostais e demais puderem, aí ele fala, os pentecostais e demais puderam personificar quase toda coisa que se tem feito. Mas quando aquela hora chegar, quando chegar a pressão, olha aí, irmão, é agora que a gente está chegando. Quando chegar a pressão, então você verá o que você tem visto temporariamente ser manifestado na plenitude do seu poder. Amém? Agora, eu devo continuar no evangelismo, exatamente como fui comissionado primeiro, eu devo continuar. Portanto, você teve a palavra, você sabe o que procurar, como se firmar. Eu devo continuar no evangelismo. E meus amigos, fiquem quietos e apenas sigam movendo, pois a hora está aproximando rapidamente quando algo será feito. Agora você pode ver algumas coisinhas estranhas acontecer. Nada pecaminoso. Eu não quero dizer isto que eu tenho alcançado agora no ministério. Eu estou salpicando aqui atrás, observando aquele ponto, e para usar isso, porém, isso será usado. Sabe o que é essa terceira puxada que ele está falando? É do poder da palavra falada, da salvação, da criação de esquilo, salvação dos filhos da irmã Rádio. É disso que ele está falando. Primeiro, e todos eles sabem que
Será usado. Porém, isso será usado. Todos sabem que é tão certo como o primeiro foi identificado. E se você pensar atentamente, você que é espiritual, como a Bíblia diz aqui, está para aquele que tem sabedoria. O terceiro é devidamente identificado. Nós sabemos onde isso está. Então a terceira puxada está aqui. E é tão sagrado que não devo dizer muito sobre isso. Como ele me disse no princípio, ele disse isso. Nada diga sobre isso. Você recorda aquilo? Anos atrás, isso fala de si mesmo, mas eu tentei explicar aos outros e cometi um engano. Esta será a coisa que, na minha opinião, eu não digo que o Senhor me disse isto. Esta será a coisa que começará a fé no rápido, para a partida. Vem, eu devo ficar quieto só por algum tempo. Agora recorde, você que está ouvindo esta fita, vamos botar, você que está ouvindo agora fita, lendo a mensagem, como está mandando uma recordada. Eu e vocês que estão lendo agora. Você deve ver tal mudança no meu ministério imediatamente, descendo, não subindo, descendo. Estamos bem na era agora. E isso não pode ir mais adiante. Temos que esperar aqui só um momento, até que isso aconteça aqui para apanhar. Então a hora chega, mas é totalmente identificado. Haverá uma hora que nesta nação, onde essa nação vai exercitar todo o poder que a besta teve antes, que era Roma pagã, quando se tornou a Roma papal, que esta nação fará aquilo. Apocalipse 13 claramente explica isso. O cordeiro saiu da terra, a outra besta saiu das águas, densidade, multidão de pessoas. Esse cordeiro subiu onde não havia pessoas. Um cordeiro representa a religião, o cordeiro de Deus. E recorde, ele falou como cordeiro, e ele era um cordeiro. E então, após algum tempo, ele recebeu o poder e falou como um dragão. E exercitou todo o poder que o dragão tinha diante de si. E o dragão sempre é Roma. Então, não vê você a denominação romana, a denominação protestante marcada uma imagem da besta, fazendo um poder que forçará todos os protestantes a se unirem. Você terá que estar nesse concílio de igreja, ou você não será capaz de ter companheirismo ou bem. Isso é praticamente dessa maneira agora. Você não pode ir a uma igreja e pregar, a não ser que você tenha um cartão de companheirismo ou alguma identificação. E de agora em diante, pessoas como nós mesmos, nós seremos cortados de tudo isso junto. Isso é exatamente certo, porque eles não serão capazes de fazer isso. É o aperto. E então, quando aquela hora chegar e a pressão chegar a um ponto onde você é pressionado, então observe o que estou preparando para lhe dizer em poucos minutos. Observe a terceira puxada. Então, isso será absolutamente a perda total, mas isso será para a noiva e a igreja. Agora estamos mais perto do que isso parece ser. E eu não sei quando, mas é real, está perto. Eu posso estar construindo uma plataforma para alguém subir. Eu posso ser tirado antes desse tempo, eu não sei. E esse tempo pode ser na semana que vem, que o Espírito Santo virá e trará Jesus Cristo. E ele pode vir na semana que vem. Ele pode vir mesmo nesta noite, e eu não sei quando ele virá. Ele não nos diz isso. Mas eu realmente creio que estamos tão perto que eu nunca morrerei de velhice, mesmo com 54 anos de idade. Eu nunca morrerei de velhice até que ele esteja aqui. A não ser que seja tirado morto, algo ou outro, morto de algum modo. Simplesmente a velhice não me matará até ele chegar, e eu creio nisto. E eu quero dizer isto. Eu nunca disse isso antes, mas de acordo com a Escritura, de acordo com o que ele disse, há 30 anos atrás, e 33 anos atrás, no Rio, lá embaixo. Então, ele segue aqui falando, mas eu vou parar aqui. Eu quis falar rapidamente. Nós temos que dar ceia, e isso terei que ter mais detalhes. Mas ele está dizendo que a terceira puxada, ela tem a abertura da palavra, né? E ela tem também o poder da palavra falada. Então, esse poder da palavra falada, isso aconteceu com ele. Então, ele está aqui nessa parte aqui falando, em outras mensagens. Ele fala, vocês conhecem, com a criação de esquilo, salvação dos filhos da irmã Hart, né? Poder da palavra falada, né? Falou a tempestade parou. Então, ele disse que aquilo aconteceu de uma maneira rápida e, assim, menor com ele. Mas ele disse que aquilo está aqui e está reservado para a hora da pressão.
Por que a hora da pressão? A igreja de Jesus Cristo, a noiva será pressionada a tal ponto que vai lhe tirar o poder e o direito de comprar, de vender, de ter seus negócios. E você precisará de quê? Você está no corpo. Satanás pressionará as pessoas através da fome. Ninguém compra, ninguém vende. Então a pessoa com fome vai entrar para o sistema. Você tem um poder de compra. Com o dinheiro você compra seu alimento, sua comida, você paga suas contas, sei lá, você compra suas roupas e tudo mais. Mas eles tirarão esse seu poder. Eles tiram esse poder aquisitivo de você. Tira o seu trabalho, tira o seu emprego. Mas a palavra está em você. A palavra é Cristo. Veja, o Espírito Santo está em você. Chegará essa hora que o que está em você será usado. Amém? Então, você será pressionado e você dirá: eu preciso disso agora. E você falará e aquilo aparecerá. Amém. Foi dito para o irmão Bruno: quantos quilos você precisa? Ele que falou e eles apareceram. Foi dito ao profeta: volte para cima da montanha. Fala você com a tempestade. Ou seja, fala com a tempestade. Em outras palavras, você que tem que falar. E ele que falou: tempestade, para, acalma, sol brilha em tantos minutos, e assim sucedeu. Ora, ele que falou. Veja, Deus estava demonstrando através dele o que vai fazer através de toda a noiva. E uma parte da noiva está aqui, irmão. Então, vê como a coisa está se formando. E a pessoa séria chegará lá e diz: bom, Sérgio, há um sistema montado, uma igreja, agora uma religião mundial, e a gente sabe que isso é bom para o mundo, é bom para as nações, e em nome de Jesus nós estamos unidos. Deus pediu a união de todos, e nós temos agora uma só religião. E você, para poder trabalhar aqui, você tem que entrar para essa... Você está de acordo? Ah, não, então você está sem emprego, tá? Você não pode ficar aqui, outros também vão perdendo, não tem dinheiro. E aí? Você tem necessidade, você precisa, Laura precisa. Mas veja, tem algo em você para ser usado nesta hora. Lembrando isso, estava esperando isso por 4 ou 5 anos ou mais, mas agora está aqui. Olha o que a voz disse para ele: quantos esquilos você precisa? Então, irmã, não se preocupe. O que você precisa? Não tem nada na sua cozinha, não tem nada na sua casa, lhe tiraram o direito, seu marido não tem mais trabalho, que você não, eles não querem dar trabalho para o seu marido, ele perdeu, mas você precisa de quê? O Espírito Santo vai falar para você precisa de quê? Você vai dizer: eu preciso disso, 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 disso. Não é Deus que você vai orar, Senhor, pode colocar? Não, Deus vai falar com você, você mesmo diz: eu quero isso, mais isso, mais isso, mais isso, e aquilo lá aparecerá. E esse poder é tão tremendo, eu não sei quantos aqui, em quantas famílias, não posso dizer precisamente os que são, mas tem pessoas aqui que vai dizer diretamente a Satanás: salta o meu filho, salta a minha mãe, salta o meu tio, e eles vão ter que soltar na hora, eles vão chegar chorando e vão embora com a igreja. Glória a Deus. É muito mais poder do que nós imaginamos. Amém? Amém? E ele já está no nosso meio. Já está no nosso meio. O irmão Brano tinha tanta intimidade com esse poder, né? Ele disse assim, por exemplo, se eu chegar aqui, e aconteceu um evento desse com ele, esqueci o canivete lá no meu escritório lá, e eu preciso dele aqui. Ele disse que falaria pela fé e ele apareceria. Irmão, que poder está no meio da igreja? O diabo só quer te assustar, irmão. Mas ouça o que o Espírito Santo está falando. Você diz: o diabo está trabalhando, ele dominará todas as nações, haverá uma só religião. Mas nós acabamos de ler aqui que Paulo disse: tem um no meio que está detendo. E aonde ele está? Em mim e em você. Amém. E o que ele está fazendo? Pregando a palavra, abriu os mistérios, mandou uma mensagem, está te dando fé de arrebatamento. Então, quando pressionar você, esse potencial, esse poder que está dentro de você, o profeta diz que não vai ser em pequeno, vai ser em grande escala, irmão. Você diz: quem é que pode fazer isso? É Jesus, mas é ele de novo. Lembra que o profeta chegou dizendo: se Beethoven estivesse em mim, eu ia ser músico, eu ia fazer música, ópera e tudo mais. O que ele estava dizendo? Aquele que estava trazendo a assistência de esquilo e tudo mais, era ele. Vós farão a ele aqui, vós farão as obras que eu faço e um pouco mais. Satanás está entrando nos seus, Jesus está nos seus também. Amém? Amém? Vamos ficar de pé para a gente ler a palavra, passeio. Tudo é maravilhoso, né? Vamos cantar um pequeno hino enquanto a gente lê aqui, depois você para a gravação para não ficar muito tempo, né? Aquele que tem os meus mandamentos e guarda, esse é o que me ama. Enquanto a gente vai procurando a escritura aqui. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda,
glória a Deus, né?